Pessoal, antes de começar a resolução do exercício proposto na última aula, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o estudo dos gases. Para começar, o que é um gás? O gás nada mais é do que o vapor de uma determinada substância na qual, acima de uma temperatura, ele não pode mais retornar ao estado anterior, ou seja, ele não pode mais ser liquefeito, ele não pode se transformar em líquido. Tá? Então, essa temperatura nós chamamos de temperatura crítica, é a temperatura na qual o gás, o vapor de uma substância, ele vai estar acima dela e nesse momento ele será classificado como gás. As transformações termodinâmicas, né? A primeira transformação é a transformação isotérmica, essa transformação é a lei de Boyle-Mariotti. O que diz essa transformação? Essa transformação ocorre quando a temperatura do gás, do estado inicial para o estado final, ela vai manter a mesma. Quando a temperatura não variar de um estado 1 para o estado 2, que é o inicial para o estado final, nós chamamos essa transformação de transformação isotérmica. Aqui nós temos a fórmula para essa transformação, P1V1, ou seja, pressão inicial e volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Nessa transformação, pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Porque quando a pressão aumenta, o volume do gás no estado final reduz. Aqui nós temos o gráfico dessa transformação, né? A transformação isotérmica traz uma hipérbole e essa transformação é chamada de isotérmica. Já na transformação isobárica, a transformação isobárica, nesse caso, quem se mantém constante é a pressão do gás, do estado inicial para o estado final. A pressão não vai variar, tá? E nós temos volume e temperatura sendo diretamente proporcionais. Aqui nós temos a fórmula dessa pressão isobárica, volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. O gráfico dessa transformação é uma reta, tá bom? Essa reta, ela vai trazer as grandezas temperatura no eixo das abscissas e o volume no eixo das ordenadas. Já a transformação isovolumétrica, que também é conhecida como isocórica, né? Ela é a transformação em que quem mantém-se constante, nesse caso, é o volume do gás. O volume do gás não vai variar no estado inicial para o estado final. Essa lei é a lei de Charles, tá? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais nesse caso e a fórmula a ser utilizada é essa. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. O gráfico também é uma reta, né, que está relacionando as temperaturas no eixo das abscissas e as pressões no eixo das ordenadas. A equação, né, a equação dos gases. Primeiro, nós temos o princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro diz o quê? Que volumes iguais de quaisquer gases, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de partículas, ou seja, o mesmo número de átomos ou o mesmo número de moléculas. Para isso, nós temos que o número de Avogadro, né, é a quantidade de moléculas aqui, ó, de 6 vezes 10 elevado à 23ª potência. Esse número é o número de moléculas de um mol de gás, tá bom? A massa molar, ela é conseguida através dessa formulazinha, né? A massa molar que é esse M maiúsculo, tá? Então, o número de mols é igual à massa do gás dividido pela sua massa molar. A equação de Kleiber é uma equação que permite também você trabalhar com as grandezas dos gases chamados de gases ideais, né? Pressão, volume e temperatura. Só que a equação de Kleiber, ela trabalha com o número de mols do gás e com a constante universal dos gases, tá? Não devemos esquecer, nesse caso, em todos os casos das transformações, que a temperatura desse gás sempre será medida em Kelvin e não em Celsius. Se a temperatura vier em Celsius, você inicialmente você tem que transformar essa temperatura de Celsius para Kelvin, tá bom? Então, a equação de Kleiber trabalha pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta desse gás, tá certo? Essa constante ela vai variar às vezes dependendo da unidade de medida. Ela pode ser 8,31 quando ela for dada em joules, né?
pode ser 0,082 quando ela for dada em atmosferas por litro, e assim vai indo, né? Vai depender da unidade de medida, certo? A Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases é uma lei que permite que você trabalhe as três grandezas ao mesmo tempo, ou seja, nesse momento nada vai se manter constante, tudo vai variar do estado inicial para o estado final. Então, essa lei, chamada de lei geral, é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, tá certo? Aqui, lembrando que o estado normal de pressão e temperatura de um gás é o estado em que a pressão desse gás é de 1 atmosfera, ou de 760 milímetros na coluna de mercúrio, e que essa temperatura do gás nada mais é do que 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius. Essas são as condições normais de temperatura e pressão do gás.